Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 354. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Logo depois dessa partida cheia de gols, mas infelizmente fizemos a mesma quantidade do rival e tivemos que sair atrás do placar para reagir, né? Mas se vocês estão bem, estão com sono aí nessa segunda-feira de noite, não? É horário comercial. Com sono é mais difícil porque o jogo foi eletrizante, né? Se fosse aquele 0x0, talvez a gente tivesse mais sono. Mas a gente tá um pouco cansado de não ver o Corinthians ganhar, isso sim. Digamos que a gente estava com sono até os 40 e pouco do primeiro tempo. Aí o Corinthians resolveu jogar bola, mas depois voltou o sonífero também. Bom, vamos começar então falando dessa partida que acabou de acabar. A gente estava gravando esse podcast na segunda-feira, excepcionalmente, justamente porque a partida estava marcada para segunda-feira, a partida de uma rodada atrasada, né, do primeiro turno do campeonato. Partida essa que o nosso treinador, em várias oportunidades, falou dela nas coletivas e tal, para justificar que a posição do Corinthians na tabela não era a verdadeira, né, porque o Corinthians ainda tinha uma partida a menos e tal. Enfim, agora depois dessa partida ganhamos apenas um pontinho nesse jogo e estamos agora na 14ª posição. Perdemos uma posição, parece, né? Não? Ou eu tô com atrasado rodada, aqui? Né? Com a rodada aqui, perdemos uma posição com 27 pontos em 23 partidas disputadas. O nosso aproveitamento é de time rebaixado, né? 39% no Campeonato Brasileiro. Não estamos bem de maneira nenhuma. Mas vamos falar um pouco dessa partida, depois da partida anterior contra o Fortaleza, que também trouxe bastante coisa pra gente conversar. E aí o futuro do Coringão. Vamos começar com você, Ana, então. Como é que você viu esse jogo dessa noite? O que eu vi é que o Corinthians é um time desarrumado defensivamente. Ali o lado esquerdo não tem dobra de marcação, nem Pedro ou Wesley não conseguem ir até o final na marcação, não tem ajuda do meio de campo, então ali acaba sobrando 2, 3 em cima do Fábio Santos. E ali todo mundo já sabe que ali vai entrar e que vai fazer o gol. Aconteceu isso com o Fábio Santos, a gente vai falar mais pra frente, mas aconteceu isso com o Matheus Bidu no jogo do Fortaleza. Então é um erro ali estratégico de marcação. O Corinthians é fraco defensivamente e quando quer ter força, acha força na torcida, tanto que os jogos fora de casa a gente realmente não faz ponto, porque não tem a força da torcida. Aí quando tem a força da torcida, reagiu, fez 7 ali, 8 minutos muito bons. Mas quando volta, acaba a garra, acaba tudo, acaba aquela força, volta a ser um time desorganizado. Depois tenta na força de novo fazer o gol e aí já estava muito cansado e não conseguiu. Então mostra toda a desorganização, o time está totalmente desorganizado, não tem sistema defensivo, que sempre foi a característica do Corinthians, e tá achando gols na força da torcida, mais nada. Tem várias coisas que chamam a atenção nesse jogo. A primeira delas é a bipolaridade do time, né? Mas o time oscila demais. Ele tem momentos que ele fica completamente aparvalhado em campo, né? Tipo, só reagindo ao que tá acontecendo. E tem momentos que ele resolve propor. Então, isso que não dá pra entender. É que não dá pra entender. Tipo, o time não joga de uma maneira consistente. Isso preocupa, né? Agora, dito isso, a gente jogou hoje com um time que tá lá, sei lá, terceira, quarta colocação do campeonato, tá lá na frente. E é uma coisa raríssima de a gente ver o time ir atrás do placar, correr atrás do placar 2 vezes e conseguir um empate, pelo menos. É muito raro ver o time conseguir ter esse empenho de ir atrás, tomando de 2 ainda e virar, enfim. É um daqueles jogos que entrou pra mitologia do futebol. O time tá fraco, assim. E hoje foi meio que ao contrário, porque geralmente o nosso ataque não existe e a nossa defesa é um pouco mais dentro do possível consistente, assim. E hoje não. Nossa defesa tava uma mãe, Fábio Santos especificamente, dando presentes ali, né, na lateral esquerda. E o ataque tava produzindo. E esse jogo pra mim não serve de parâmetro pra saber como vai ser o próximo jogo, mesmo porque o próximo jogo agora é contra o líder do brasileiro. Então, a batata é mais quente ainda. Olha, não vou fugir muito do que os amigos falaram, né? Um time muito desorganizado.
que entra dormindo, a gente vem falando isso, né? É aquele tal negócio que a gente falava antes, né? Os adversários estudam o Corinthians, não tem muito o que estudar, né? São 2 páginas, mas eles estudam e sabem o que tem que fazer. E o Corinthians parece que não se prepara para enfrentar os times. Só que o Grêmio fez 2-0 no placar e aí eu acredito que eles deram uma relaxada. Eles deram muito espaço para o contra-ataque pra gente. Eles abusaram desses lances de contra-ataque e o Corinthians teve lá 7, 8 minutos que a gente talvez não tivesse visto no ano o que o Corinthians fez. 7, 8 minutos, o Corinthians não foi o Corinthians que a gente está acostumado a ver. E conseguiu uma virada que era para você ir pro vestiário, voltar pilhado, voltar com garra, com brio, aproveitar o embalo da torcida. Não, mas o Corinthians não. Parece que foi todo mundo pro intervalo, tirou um cochilo, fez alguma coisa. Tomamos lá em 7 minutos 2 gols. É difícil falar, mas tipo, pra que teve a parada a parada aí da seleção? Pra que teve esse tempo aí de descanso, de treinamento, se a gente não conseguiu ver nada, né? Não vou falar que esses 8 minutos foram coisas treinadas, ensaiadas, não. Foi, acho que a força da torcida, alguma coisa que bateu nos jogadores, porque é impressionante. Sempre que tem essa parada, o Corinthians consegue voltar pior do que estava. E olha que a gente já não tá fazendo grandes coisas. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você e com a Ana. Acho que o Corinthians consegue a virada e se segurar esse empate na força da sua torcida, né? Na força do seu estádio, na qualidade de alguns jogadores. Enfim, acho que a gente não pode falar que o Corinthians não tem jogadores interessantes. Tem. Mas eles estão mal organizados, né? Acho que a gente tem um problema seríssimo nas 2 laterais hoje, né? Acho que o Fagner fez de uma partida muito fraca. O Bruno Mendes é improvisado e esse improviso está durando até demais. Se a gente viu no jogo anterior um lateral ruim com o Bidu, o Fábio Santos hoje não deixou para trás, foi ruim demais. Assim, os veteranos, o Renato Augusto já depois dos 15 do segundo tempo, já andando em campo, não conseguia... Enfim, tem que se repensar da maneira de jogar com o Renato Augusto. E não dá para fazer um meio campo com o Renato Augusto, o Rojas, que também não marca muito bem, o Moscardo, que depois que subiu na cabeça dele aquela história toda de transferência, de valores astronômicos e tal, ele tá jogando mal. E é normal, ele tem 17 anos, o garoto, né? É normal acontecer isso, ele tá com a cabeça longe, assim, a ascensão dele foi muito meteórica, o Corinthians não tá tomando esse cuidado com esse garoto. E o Maicon, enfim, eu acho que até jogou bem, mas muito pouco ali, né? Para segurar o meio campo inteiro. O meio campo do Corinthians é um deserto nesse sentido. E precisa reforçar esse meio campo, porque a defesa está sempre exposta. E aí, claro, um lateral fraco que nem o Bidu defensivamente, um lateral já velho que nem o Fábio Santos, vão levar a bola nas costas, né? Não tem muito o que fazer. O Corinthians precisa, enfim, a gente vai chover no molhado, precisa ter um estilo de jogo diferente, precisa ter uma maneira de jogar diferente, uma maneira de propor jogo diferente. E a gente não vê isso, o Luxemburgo tentando trazer alguma coisa que faça esse time jogar mais. O time está jogando pior a cada tempo que o Luxemburgo continua como o nosso treinador. O Corinthians está decaindo muito nesse momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Aquela história de que daqui a pouco a gente começa a ganhar. A primeira coisa para um time cair é falar que não vai cair. Assim que começa o time a cair, né? Você não se tocar que você está correndo esse risco. Não ficamos muito tempo no Z4, é verdade, nesse tempo todo. Mas a proximidade desse Z4 e o futebol ruim que o Corinthians me apresentando a cada rodada me assusta demais. O Corinthians precisa reagir no Campeonato Brasileiro e é um absurdo depois de 11 dias sem partida o time entrar com... O Corinthians fazer uma partida com um time reserva contra o Fortaleza. Semana passada eu falei, essas 2 partidas dessa semana o Corinthians vai... Eu acho que ganha 2 pontos. Estava contando com empate lá e empate em casa. Ganhamos um só. O que vem por aí no Campeonato Brasileiro vai ser bem difícil. Se o Corinthians terminar depois dessas próximas rodadas do Brasileiro fora do Z4 com o futebol que vem jogando, vai ser milagre. Vai ser milagre. Tudo aponta pra mim que o Corinthians vai estar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Enfim, outro detalhe que eu achei curioso dessa partida é esse patrocínio do PixBet, que fica botando as odds de aposta durante o jogo, cara. E você fica olhando lá, as chances do Corinthians quando tava perdendo era absurdo, assim, enfim, eu acho meio bizarro um patrocinador, eu sei que ele vive de aposta, mas é bizarro ele botar ali a chance do time sair perdendo desse jogo, a chance a cada 5 minutos ali passando,
Sei lá, eu acho meio bizarro isso, vocês não acham? Bom, eu sou contra o site de aposta, então pra mim tudo é muito bizarro. Não, tem mais essa também, enfim, que ainda vão regulamentar essa história toda, mas eu acho bizarro. Acho que a diretoria do Corinthians fala, não, pô, você pode botar o seu nome lá, né? Mas ficar colocando esses. Ainda mais que o futebol que a gente tá apresentando é propaganda contra, sei lá. Exatamente. Uma coisa é o cara comprar o espaço ali de publicidade, agora ficar botando as odds em tempo real. Eu acho esquisito também. E eu achei que depois da partida contra o Fortaleza, que a gente ia ter que falar da fraca atuação do Bidu e de como a gente tinha que ir atrás de um lateral e tal. Hoje, com a fraca atuação do Fábio Santos, a gente tá ferrado, né, Ana? Assim, o que a gente vai fazer? A gente precisa... O ano que vem a gente não tem lateral esquerdo, né? E a gente tinha que estar indo atrás de algum da Série B, sei lá, pra colocar agora nessa reta final, porque, pelo amor de Deus, 2 partidas terríveis nos nossos laterais esquerdos. A primeira coisa, o Luxemburgo, a gente pode não gostar dele, mas ele pediu pelo menos 2 laterais esquerdos para a diretoria do Corinthians ir atrás, e a diretoria do Corinthians não conseguiu contratar nenhum dos 2 laterais esquerdos. Não sei se seriam bons, não conheço, mas seria mais uma opção. Mas eu acho que o Corinthians realmente tem uma deficiência na marcação desse lado, mas muito também porque o meia ali, o Moscardo vai mais para a direita e ali o Maicon não tá ficando muito para marcar ali. Quando você joga no 4-1-4-1, que nele quis jogar hoje, um fica sozinho ali e não consegue marcar os 2 lados, né? Então acaba sendo uma deficiência ali do lado esquerdo. Eu acho que tinha que trocar o jeito de jogar. Foi o que eu disse pra você, pra mim o Corinthians tá muito desorganizado, a culpa é do técnico e tem que trocar o técnico. Ele tem que jogar com as peças que tem e não tá sabendo avaliar a melhor maneira de organizar eles em campo, né, Dudu? Em relação ao lateral esquerdo, ele pediu foi aquele Alan Rodrigues do Rosário Central, que é até um bom lateral esquerdo, mas, segundo nossa diretoria, falaram que não precisava porque a gente tem o Fábio Santos e o Bidu. Lógico que foi um pouco tempo atrás isso, mas enfim, é a resposta piada, que foi dada, né? É piada, é verdade, piada. Dudu, o que você tá falando é verdade, mas é piada, né? Piada pronta depois dessas 2 partidas. Exatamente, né? Mas é complicado. O Corinthians precisa de várias posições, né? A gente fala de algumas com mais urgência, mas, por exemplo, eu não sei. Hoje a gente tava com problema na zaga, mas não sei se às vezes você arrisca colocar o Caetano, já que os 2 estão mal. Coloca o Biro de novo lá na esquerda, já que ele começou lá, tem que fazer alguma coisa. Mas enfim, você tem que começar a usar as peças. Sei lá, dar uma de professor Pardal, inventar, já que os jogadores têm algumas posições que já jogaram. Porque não vai dar mais pra ficar inventando moda ou criando alguma coisa. A gente precisa resolver situações com o que tem. Ele tá desenterrando o Cantígio. E quanto tempo não era relacionado? Quanto tempo o Pedro não jogava? De repente ele é titular em 2 jogos. Tem muita coisa que precisa ser explicada aí. Acho que não só a diretoria, como o próprio Luxemburgo precisa ser mais claro, mais transparente nessas situações aí de jogo, pós-jogo, pré-jogo, porque fica complicado. O time fica perdido e não é de agora. A decadência do tio Chico choca, porque a gente lembra dele jogando o fino da bola, então é duro ver um jogador como ele jogando o que jogou hoje, e vem jogando ultimamente, enfim. Mas tio Chico, com os deméritos dele à parte, o lado esquerdo inteiro do time tá mais fraco, né? A gente tá sofrendo muito mais por esse lado do que pelo outro lado da nossa defesa. Saiu o Murilo, que jogava daquele lado, né? O Guedes, que sempre jogava pela esquerda ali, enfim, bem ou mal, ajudava a marcar também, é um cara que corre bastante e tal. E o tio Chico não tem mais velocidade, não tem mais pique. Hoje ele ficou pra trás em dezenas de jogadas. O cara dá um pique e ele fica. Enfim, então, tá difícil, cara. E caiu o reserva o Bidu. Então aí bate o pânico, né? Aí você fala, fudeu, e o que a gente faz? Né? A coisa tá tensa. E esses problemas não são de hoje, né? Esse problema não é que essa semana a gente tá falando, não. O Bidu é sabido que ele tem dificuldade na marcação. O Fábio Santos, na idade dele, não é novidade pra ninguém, né? Não é novidade pra ninguém. O que eu tô querendo dizer é assim, o problema não é que apareceu essa semana, Gibson. O problema existe, né? Desde o começo do ano. Passou por outros treinadores, chega no colo do experiente Luxemburgo e tal, e ele ninguém não trouxe a solução que o Corinthians precisa nesse momento decisivo do ano. Nesse jogo contra o Fortaleza, ele trouxe aquele esquema 3-5-2, né? E a justificativa dele foi justamente, não, eu coloquei 3 zagueiros para proteger o Bidu. Ajudou muito, né? A nossa felicidade é que os adversários não aproveitaram os erros do Bidu antes, né? Como os adversários aproveitaram os erros do Fábio Santos hoje. Se tivesse sido aproveitado no jogo contra o Bidu, teria, enfim, era uma
Enfim, uma coisa absurda o que aconteceu. Enfim, e o Luxemburgo traz esse esquema de 3-5-2 para desmontar ele no segundo tempo. Quer dizer, a confiança dele é tanta no esquema que ele desmonta e o time joga melhor no 4-4-2 ou 4-3-3 ou 4-1-4-1, sei lá o que ele coloca lá. Mas não é o 3-5-2 que só deu certo naquela vitória contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Depois não deu certo. Depois todos os jogos ele começa assim e muda durante. Será que isso não é uma pista, Luxemburgo? Que você está fazendo merda, né? O que mais que você precisa para parar de fazer essas opções ruins, né? Porque, na verdade, ele joga no 5-3-2. Então, mas esse 5 não existe, né, Ana? A gente não vê esse 5 na zaga funcionando, uma zaga de verdade com força ali. A gente não vê isso, né? Então ele tá treinando mal. Então ele tá treinando mal. O time não tá fazendo... Treinando. A gente fala, teve 11 dias, mas 3 eles ficaram de folga. Então já acabou pra 8. Aí volta, faz regeneração, já são 7. Na véspera do jogo ninguém joga, já são 6. Já perdeu metade do tempo de treino aí. Com viagem também, né? E aliás, ele ainda falou isso, né? Ah, não, o Fábio Santos não foi porque ele tem um problema na... Sei lá, ele não pode viajar 3 horas no avião pra Fortaleza. Se a gente tem um jogador que não pode viajar, tem alguma coisa errada aí, né? Aí ele vai passar férias nos Estados Unidos. E vamos lá, o Corinthians fora de casa, nessa partida contra o Fortaleza, completou nada mais nada menos do que 150 finalizações contra. Levamos 150 finalizações contra em 7 jogos, nos últimos 7 jogos, fora de casa, né? O que dá uma média de quase 22 finalizações que o Corinthians sofre por partida fora de casa. Obviamente não ganhamos nenhuma dessas 7 partidas, né? Se aquela máxima de que quem não chuta não faz gol, né? Quem deixa chutarem em você vai acabar levando, né, Dudu? O Corinthians tá tomando muita finalização assim e olha que ainda temos o Cássio, né? Mas isso só mostra como o Corinthians é um time exposto. E aí tem muito a ver acho que com os jogadores lá. Porque não é culpa do Luxemburgo, né? Porque a gente sofre com o Luxemburgo, não. Com o Vitor Pereira a gente sofria também, com o Silvinho a gente sofria também, com o Mancini a gente sofria. Então o Corinthians perdeu aquela característica que a gente tinha um pouco principalmente com o Tite, com o Mano Tite e o Carille, que sabia se defender, mas eram poucas bolas que eram chutadas no gol, né? O meio de campo era mais junto da zaga, era mais difícil. Agora os caras chutam de onde eles querem, eles cruzam de onde eles querem, né? A gente toma gol de tudo quanto é jeito. Enfim, o Corinthians tá muito exposto, precisa mudar muito. Tem coisa aí que tá difícil, viu? Tá muito errado essas coisas aí. E Gibson, você acha que essa partida contra o Fortaleza fora de casa aí que a gente levou 2-1 serve de parâmetro pro nosso embate com eles na Sul-Americana? Olha, eu acho que o 2-1 saiu barato pra começo de conversa, né? 2-1 foi um placar amigável pra gente. Mas dito isso, eu acho que com o time titular dá mais jogo, né? Agora, o momento, assim, e futebol é momento, cara, que no retorno o Fortaleza tá com a segunda melhor campanha do retorno, né? Então vai ser um jogo extremamente difícil pra pegar os caras. Em compensação, eu tava dando uma olhada de novo nessa tabela do retorno agora aqui, enquanto vocês estavam falando aí. Uma boa notícia pra gente é que o Botafogo tá péssimo no retorno. Então, com 4 pontos no retorno, a gente tá com 3, né? Então, se tem uma hora boa pra pegar o líder do campeonato, é agora. Se tem uma hora ruim pra pegar o Fortaleza, é agora. Eu acho que vai ser muito complicado, cara, a semifinal aí da Sul-Americana. Muito complicado. E Ana, você vê alguma solução pro Corinthians aí nesse meio? Demitir o Luxemburgo. Eu não vejo outra solução, eu não vejo evolução no time. A gente não vê nada. Mas só uma dúvida, Ana. Se demite o Luxemburgo hoje, nós vamos com quem pra Botafogo e Fortaleza? Lázaro? Não, traz alguém. O Botafogo trouxe o cara pra jogar 6 meses, um português pra jogar 6 meses. Ou não foi? Na mesma época que a gente trocou de técnico, o Botafogo trocou também, né? O São Paulo trocou na mesma época. O Santos trocou de técnico. O Vasco trocou de técnico. Quer dizer, só a gente não consegue trocar de técnico? Desculpa, contrata alguém. A entrevista do Mano é bem clara. Eu não trabalho esse ano, a não ser que tenha algum chamado. Olha, eu tô falando isso desde que o Luxemburgo assumiu. Tem que trocar de treinador. Não via muito futuro nisso. Na verdade, a gente fala pra tirar o Luxemburgo, mas tinha que tirar todo mundo, né?
É que não pode. Claro. Tinha começado na direção, né? Eu acho que se tivesse outro presidente ele tomando a decisão de quem seria o treinador, já seria mais interessante, né? Já começaria a ser mais interessante, porque da cabeça do Duílio saiu o Lázaro, o condenado, e o Luxemburgo nos últimos tempos. Onde, esse é o medo, né? Quem ele vai chamar agora para piorar a situação? Porque é isso que ele tem feito. Ele tem cada vez mais no fundo da lama, né? Chafurdando cada vez mais na lama para, enfim, piorar a nossa situação. Mas, enfim, quanto tempo dura o Luxa, Gibson? Vai ficar até o fim do ano, até virar a administração. Ele veio pra fazer isso, né? A chance de tirarem o cara agora... A única chance que eu vejo de tirar o Luxa é assim, ele ser uma eliminação muito vexaminosa na Sul-Americana e aí chegar no Brasileiro e deixar cair pro rebaixamento. Aí se tiver na beira do rebaixamento, aí vão tirar ele, né? Porque pra esperar mais 2 meses não faz sentido. Agora, fora isso, ele vai ficar até o fim do ano. A gente até falou um pouco sobre isso, né, no podcast passado. Eu começo a concordar com o Gibson, entendeu? Porque ele é um baita de um escudo pra diretoria, então, enquanto ele estiver lá, não vão tão... Né, você vê, a gente falou, por incrível que pareça, a gente falou alguma vez, tirando um pouco, que a gente toda hora fala do Duílio, do Alessandro. A gente precisa começar a bater, né, não só nós, todo mundo falar deles e da chapa que a gente fala. Essa chapa aí precisa sair do poder, a gente precisa ter alguma esperança. E o Luxemburgo, como ele é... Todo mundo fica falando das entrevistas, tudo mais, é tudo que eles querem, né? Então, eu acredito que realmente, eu concordo com o Gibson, só se a gente tomar uma baita saraivada aí do Fortaleza, e aí esses jogos complicados aí que você falou também, perder todos, entrar na zona de rebaixamento, aí pode ser que eles façam alguma coisa. Caso contrário, vai até começo de dezembro ele. Eu e a Ana falamos aqui da diretoria, enfim, eu já cansei de falar do Bundão aqui também. Mas eu acho que assim, a gente tem que falar do que a gente consegue mudar, né? Infelizmente, mudar a presidência foge do... Enfim, não existe essa possibilidade, né? De fato. Mas é isso, Ana? Você veio da mesma forma? Situação do Luxa? Não, acho que esse Duílio, essa diretoria, tem muito medo da torcida. É que hoje a torcida aplaudiu. A gente teve a primeira virada, depois teve um empate e a torcida acabou aplaudindo. Mas eu acho que com a desclassificação, que eu também acredito na desclassificação contra o Fortaleza, eu não acredito que a gente passe. E mais alguns resultados ruins, essa torcida vai começar a protestar. E a hora que a torcida protestar, eles vão oferecer o Luxemburgo de boi de piranha. E eu queria deixar bem claro aqui, assim, eu não vejo o Corinthians com futebol para passar pelo Fortaleza, mas de maneira nenhuma eu tô torcendo contra. Eu quero que o Corinthians consiga a classificação. Não é isso, tá torcendo contra, mas a gente vem aqui analisar. Hoje o Fortaleza joga melhor que nós. E tem aquela questão também que, assim, são 2 jogos, né? E quando é 2 jogos, é mais difícil passar por um time que tá jogando melhor que você. Quando é um jogo só, pode dar aquele dia, dar aquele lance, você amarra ali um azerinho, um empatinho, vai pros pênaltis. Agora, 2 jogos é mais complicado quando você tá jogando abaixo do outro time, né? Se passa do Fortaleza, aí tem chance na final. Porque é um jogo. Por melhor que seja o adversário, vai ter chance, né? Agora, com 2 jogos contra o Fortaleza, o jeito que o Fortaleza tá jogando atualmente e a gente tá jogando atualmente, tá difícil. E de como foram os nossos mata-matas, né? Recentemente, né? E quando a gente passou, foi com a corda no pescoço, independente da qualidade do adversário. Time de Série C, o time da Série A, a gente passou nas penalidades com muito sufoco ou eliminados, né? Então, o histórico mostra que o Corinthians, enfim, a gente já sabe, né? Tá fudido mesmo. Olhando agora o Gibson deu uma adiantada aí falando do Botafogo, mas enfim, olhando agora para os próximos 6 jogos do Corinthians, a gente tem o Botafogo nessa sexta-feira, né? O Fortaleza pela Sul-Americana, Jardim Leonor, o Fortaleza de volta na Sul-Americana, os Urubus e o time do Diniz, lá do treinador da seleção brasileira, lá no dia 18 de outubro. É uma tabela bastante complicada aí, né, Ana? A gente tá fudido, né? Exatamente. Porque nós ainda temos jogadores que não conseguem jogar 2, 3 partidas, caso de Renato Augusto. Infelizmente, caso uma das poucas contratações que nós fizemos na janela, que é o Matias Rojas. Ele não joga 2, 3 jogos seguidos. A gente não sabe se o Fábio Santos vai jogar, porque o Fábio Santos é ruim, com o Pidu é pior. Então, tipo,
a desesperança reina na minha cabeça toda hora. Porque agora vai fazer o quê? Vai jogar com o time reserva contra o Botafogo? Nós não ganhamos hoje. Vai jogar contra o time reserva contra o time do Jardim Leonor? Pra jogar as duas? Então. Falta muita coisa pra essa diretoria ser considerada regular. Não, falta muita coisa pra ser considerada ruim. A única vantagem que eu vejo é que assim, a gente jogou em casa hoje, joga em casa sexta, joga em casa na terça, joga em São Paulo no domingo antes de viajar, ou seja, não tem esses desgastes. Então o Corinthians tinha que aproveitar essa parte até que a logística ajuda. Mas eu não vejo outra alternativa a não ser jogar com o que tem de melhor contra o Botafogo e se precisar alguém sair machucado, essas coisas, não jogar contra o Fortaleza. Até porque, antecipando rapidamente, eu já falei, eu acho que se a gente não fizer 2-0 no Fortaleza, já era, 1-0 não dá mais. Porque o que a gente teve de sorte nos pênaltis, né, contra o Estudiantes, a gente foi castigado exatamente contra eles, 1 aos 49. Mas a gente precisa ganhar do Botafogo. A gente precisa ganhar do Botafogo, consequentemente vamos estar ajudando o rival, mas enfim, é o campeonato. A gente tem que olhar pra gente, não pros outros. Mas foi o que eu tava falando, assim, a hora de pegar o Botafogo agora, pra mim também tinha que estar com o time titular, pra tentar ir arrancar nem que seja um pontinho dos caras, né? Pra gente, eu digo, né? Não arrancar deles, mas pra gente ganhar um pontinho, porque tá difícil, cara. O nosso retorno tá horrível. O nosso primeiro turno, a gente acabou ali da 14ª, 15ª colocação. Minto. 14ª, 15ª colocação. No retorno a gente tá, bicho, campanha de rebaixado, né? E é um mês inteiro de jogos difíceis, né? Então, tem que jogar a vera esse jogo, não tem jeito não. O jogo de hoje já foi um jogo complicado, enfim, que o Corinthians não conseguiu fazer o resultado que deveria fazer para começar a sair dessa lama, né? Enfim, eu acho bastante... Eu acho que o Corinthians vai ser eliminado na Sul-Americana, e ser eliminado na Sul-Americana, mas conseguir, depois dessas partidas, estar fora do Z4, já vai ser a vitória para mim. Já vai ser a grande alívio. Ou, sei lá, assim, a gente enfrentou o Fortaleza, enfrentou o Grêmio, que também não são nada demais. Enfim, a gente jogou muito mal. Mas eles também não é que eles estão jogando um futebolzaço. Não enfrentamos um time bem montado. Não é nada. E os caras estão lá em cima na tabela. O Corinthians, com um pouco de ajuste, conseguiria disputar esse campeonato. Ganhar o campeonato é outra história, mas daria para fazer um campeonato mais parecido com o que a gente fez ano passado, que a gente ficou sempre ali entre os primeiros colocados, né? O campeonato não tá tão disputado assim de nível técnico absurdo, né? Não era esse campeonato, o campeonato não tá assim. O Bragantino é 5º colocado. E com a folha salarial que a gente tem, enfim, o que eu acho aqui, assim, no próximo ano o que a gente tem que fazer é literalmente fazer a limpa, imaginar como foi de 2007 para 2008, fazer aquela limpa e contratar jogadores baratos, mas que deem resultado, né? Que tragam alguma coisa, pelo menos a juventude, para esse time jogar com mais aplicação dentro de campo, né? Bom, vamos falar das coisas boas então, né, Ana, do Corinthians, que o masculino só nos dá tristeza, mas o feminino é só alegria, né? Ah, sim. Nós continuamos... Até com o time reserva, né? Depois do campeonato conquistado pelo time feminino, né? O Campeonato Brasileiro. Nós fizemos um jogo pelo Campeonato Paulista. Foi com o time reserva, como o Dudu falou, porque a maioria ali já ainda estava comemorando, né? O time titular estava comemorando e foi 6-0 contra o São Bernardo. Já estava garantido em primeiro lugar no Campeonato Paulista, se garantiu mais ainda, e esse campeonato agora ele para e ele volta no meio de novembro. Então, do meio de novembro vão acontecer as semifinais, na qual o Corinthians vai pegar o time de verde, né? E ele para justamente porque no dia 5 de outubro começa a Libertadores Feminina, que vai ser na Colômbia, um pouco diferente do que a Libertadores Masculina que a gente está acostumado. Acontece numa sede só, num período, como se fosse uma Copa do Mundo, né? O Corinthians joga só nesse período, vai ser do dia 5 ao dia 26 de outubro. E o Corinthians ficou como cabeça de chave, então pegou o Colo-Colo, o Deportivo Luquenho, e eu não lembro o o outro. Red de novo. O Red. Acredito que fez uma preparação melhor do que aconteceu ano passado. Tem tudo para passar em primeira do grupo, né? E fazer uma caminhada tranquila na Libertadores. Eu acho que se o Corinthians estiver bem, vai chegar na final aí, com certeza.
E aí, quando volta pra semifinal do Campeonato Paulista. Mas aí o Arthur Elias já não estaria mais no comando do Corinthians no Paulista, ou não? Isso, no Paulista já não está mais. Aí a gente não sabe quem vai assumir o time. Pelo que falaram, é o auxiliar dele que fica. Agora fugiu o nome, o auxiliar fica no Paulista, mas depois ele sai e se junta à delegação. Da seleção brasileira, e aí o Da Corinthians seleção. precisa ir atrás de um Corinthians, outro treinador. termina o ano, precisa ir atrás vai precisar renovar com as meninas, né? Porque 19 delas fecham o contrato no final do ano e tentar arranjar um técnico aí. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast, ainda sem entender por que diabos o Facebook não está aceitando mais nossa live. Estamos tentando resolver o problema. Eu peço desculpa para os nossos espectadores do Facebook, mas por enquanto só no YouTube e no Twitch tá rolando. Não, só que nós vamos voltar no domingo agora, às 7 da noite, né? Falar do jogo contra o Botafogo e prever aí o que vai ser essa partida contra o Fortaleza. E antes de encerrar, o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo? Bora, vamos lá. Temos 11 redes, estamos ao vivo aqui no YouTube, no Twitch, temos também o Facebook, Instagram, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, iTunes e faltou um que o Alzheimer não permite. Mas enfim, são 11. Procura que nós está em todas as áreas de mandar Corinthians com TH, só no Twitter quer mandar Timão. Eu juro que eu não parei de contar, então eu não sabia, não sei qual que você esqueceu aí. Mas é isso então, meus amigos. SoundCloud, que eu esqueci, SoundCloud. Mas é isso então, meus amigos. Vamos ficando por aqui, esperando um futebol melhor desse time. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês no domingão que vem. Até mais e vai Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Animação, Ana. Pô, esse vai Corinthians seu aí, pelo amor de Deus. Meia-noite e 20, porra. O time não ganha uma.